Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. E hoje, para nossa satisfação, como sempre, sempre uma satisfação receber aqui nos estúdios ou via internet aí, este bate-papo com alguém ligado diretamente com Dois Córregos ou com raízes fortes aqui em Dois Córregos. Hoje, no caso, a presença de mais uma vez da mulher do escorriguense, essa guerreira aqui da cidade Amizade. E, claro, ela é Dois Córreguense na gema, é nascida aqui em Dois Córregos. Embora na tenra idade procurou novos ares à família com seus pais, mas ela faz questão, e eu tenho visto isso nas redes sociais, de sempre mencionar a origem dela. A terra natal, ela sempre coloca nascida em Dois Córregos. É um orgulho para nós aí. E orgulho maior ainda é saber que ela está cursando o 5º período na Faculdade de Psicologia. Ela é judoca desde os 16 anos de idade e agora, em 2021, olha que beleza, pessoal, através do programa Prolim, ela vai explicar para nós como funciona este programa olímpico da Marinha. Ela formou-se 3º sargento desta Força Armada Brasileira. Uma verdadeira atleta brasileira e uma verdadeira guerreira, que galgou tudo no esporte judô. São inúmeros títulos, mas a gente, no decorrer do programa, vai comentar justamente sobre isso. Então, seja bem-vindo, receba o carinho de todo o público, Laislane Sampaio Rocha. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, principalmente falar da cidade que eu nasci, no qual eu amo muito, que meus avós e meus familiares moram lá, e sempre estou lá nas férias, quando eu posso, e é uma cidade que eu amo muito. Muito bem, tenho certeza que todos vão amar essa entrevista, principalmente, olha pessoal, é inacreditável que essa moça já conquistou, que essa jovem já conquistou na modalidade judô. Ela é simplesmente fantástica. Laislane, e antes que eu comece o bate-papo, pessoal, muita gente conhece aqui a Serafina em Dois Córregos, é uma grande pessoa, amável. Não tem quem não conheça a Serafina aqui, vem ser tia, Vem ser tia da Laislane aqui. Então, pessoal, antes que a gente comece, Laislane, a gente vai fazer um turninho do tempo aqui. Eu gostaria que você explanasse essa juventude, infância e juventude sua, culminando logo na tenra idade aí com a prática do judô no SESI Bauru, É isso? Isso. Então, com 14 anos, quando eu era mais nova, eu sempre fui muito de esportes, na verdade. Na escola fiz vôlei e tudo, mas como a gente não tinha condições de estar pagando, aí acabou que não tive oportunidade. E no SESI abriu um programa que chamava PAF, que era o pessoal os pais que trabalhavam na indústria, no qual os filhos poderiam praticar esporte sem estar pagando. E como meu pai era da indústria nessa época, um amigo meu comentou, de igreja, comentou que tinha esse programa para meu pai estar colocando a gente, eu e a minha irmã, no esporte lá no SESI. Isso foi com 13 para 14 anos. E no dia que meu pai foi fazer a inscrição, eu e a minha irmã estavam andando lá no SESI e eu ia entrar no vôlei, que era um esporte que eu já tinha conhecimento, eu não sabia o que era judô. Certo. E andando lá no SESI, um dos técnicos do judô, que foi o sensei Rafael, ele me viu na escada, ele me parou e falou assim: você é atleta daqui? Eu falei que não, que meu pai estava fazendo a inscrição. E ele falou para que eu tentasse fazer uma aula experimental no judô, que eu era grandona e que eu ia me dar muito bem no judô. Aí, nisso, deu um brilho, A pessoa já falar que eu já iria ser boa no judô.
Aí eu sempre gostei dessas coisas mais brutas. Acho que até por causa da minha tia, da Serafina, eu sempre gostei disso. Aí eu fui, já fui correndo lá e falei, pai, me coloca no judô. Aí foi quando eu comecei no judô e a minha irmã no vôlei. E em torno disso, desde o primeiro treino, eu não tinha kimono, não tinha condições para comprar kimono até, mas como eu estava no começo, eles falaram, não tem problema, pode vir com uma roupa confortável para você estar treinando. E desde o primeiro treino, já me apaixonei e o técnico mesmo falou que eu tinha um dom para o judô, que para eu aperfeiçoar, continuar treinando, que eu tinha um futuro bom aí. Olha, quando você fala do dom do técnico, eu compartilho também com ele. Eu acho que o dom é inerente de cada um. Você tem realmente o dom. Aqui houve outros entrevistados que discordam e eu respeito a opinião de todos. Claro, outros acham que não, o dom você adquire com o tempo, mas eu também compartilho do seu técnico, é o dom. Ele vislumbrou em você, ele viu ali esse dom. Tanto que daí para frente você só conquista títulos. E dentro do judô, quando foi a sua primeira conquista? Conte para nós como tudo nasceu mesmo, quando você ergueu a primeira medalha, ostentou o primeiro troféu, como foi? Então, a minha primeira competição foi em Rio Claro. Foi, se eu não me engano, 8 meses depois, 6, 8 meses depois que eu comecei o judô. E como eu sempre o pessoal mais novo que começa, não é uma competição em si, é um festival, Sim. né? E eu me lembro até que como eu era mais eles olhavam o peso da pessoa e o tamanho e colocava para lutar. E como eu sempre fui grandona, eu tenho 1,71 m, Certo. e fortinha assim, não tinha menina para lutar comigo. Aí acabou que eles perguntaram se eu poderia lutar com um menino. Olha só. E eu lutei muito bem. Acabei perdendo a luta, né? Sim. Mas foi uma experiência muito incrível e, obviamente, olhando, eu vi o quão forte eu era a ponto deles me colocar com um menino. Exatamente. E aí foi a minha primeira competição. E após isso, competi no SESI, no qual eu fui campeã, com as meninas mais graduadas do que eu, porque eu era faixa branca. E um ano e meio após, lá nesses programas são idades. Mas o problema é que eu era muito grande para minha idade. Olha só. Então, no treino acabava que eu não tinha um bom desempenho por causa que o pessoal era bem mais menor do que eu. E aí, aí depois do programa PAF, você vai para o treinamento e após o treinamento tem um rendimento para o pessoal que foi desenvolvendo, que é o pessoal de alta performance. Certo. E o pessoal do treinamento também. Mas é um trabalhar para começar a participar de competições na primeira divisão. E eu andando por lá, já estava achando que eu não ia continuar no judô, né? Aí eu fui assistir o treino do pessoal do treinamento. Aí um técnico foi e olhou para mim e falou: por que você não está treinando? Eu falei: porque eu não sei se eu vou conseguir passar para o treinamento, até porque minha idade é um pouco inferior e não sei como vai ficar. Aí ele foi e falou: vem amanhã no treino e você vai começar a treinar no treinamento. Aí foi aí que eu comecei a participar de competições na aspirante e comecei a ganhar os títulos aspirante. Regional, interregional, paulista aspirante, e aí foi. E tanto que eu tive alguns problemas de saúde nessa época, no qual o médico falou que eu não poderia continuar o judô porque eles tinham medo de me perder, porque eu estava com pressão alta e arritmia cardíaca. Olha só. E eu passava muito mal nos treinos, em competição. Teve competições assim do próprio SESI que eu parava no hospital passando mal, com a pressão alta e arritmia, né? E para mim
é difícil falar do judô e não falar de Deus. Olha, que bonito, que bonito. E é uma coisa que eu tenho comigo. O judô era promessa desde o início. E eu estou no esporte porque, por permissão de Deus, tudo que aconteceu na minha vida era Deus o tempo todo, até mesmo nisso. E quando eu comecei a ter esses problemas de saúde, eu falei, Senhor, o judô, o Senhor que me prometeu. E, e se for isso mesmo, eu vou continuar treinando e eu não vou mais passar mal. E foi assim que aconteceu. Eu continuei treinando, e eu tinha laudos particular falando que eu tinha arritmia, pressão alta, e continuei treinando. Falei, decidi que não ia mais tomar medicamento porque eu não aceitava aquela doença. E foi quando eu passei mal um dia, e no meio disso fizeram os exames chegando no hospital e falaram, quem falou que você tem esses problemas? Aí foi quando eu disse, tem os exames aqui, mostrei. Eles falaram, não tem mais alteração nenhuma. Que E foi bênção. aí que eu vi o mover de Deus. Aí aconteceu que eu não tinha também condições financeiras para ficar sempre indo no treino, porque no PAF era 2 vezes por semana, no treinamento já era a semana toda. E eu não tinha condições de ficar indo de ônibus. E até nisso você vê Deus, porque tinha os motoristas que permitia que eu entrasse pelo fundo para não pagar passagem, para eu poder guardar aquela passagem para voltar. E um técnico também, ele me perguntou porque eu faltava muito. Aí eu falei que eu não tinha condições de, até mesmo que era eu e a minha irmã, né? Perfeito. Para ir para os treinos. E ele foi e falou, você tem carteirinha estudante? Eu falei, tem. Ele traz que eu vou começar a pagar suas passagens. Aí ele pagou e eu conseguia ir. Aí tinha momentos que eu também voltava de a pé, era longe, mas eu ia e voltava de a pé para o treino, porque era algo que eu amo e que eu queria fazer o que tivesse que ser para continuar lá, né? Olha que bonito o relato da Laislane, pessoal. Que bonito quando ela fala de Deus. A quem ela recorreu? A Deus, esse ser supremo, esse pai de todos aí. Que bonito. E é difícil, muitas das vezes, o pessoal guarda isso, não quer relatar. Que bacana você falar da humildade, da dificuldade para se chegar, né? Quando você fala em Deus, realmente eu percebo que é uma família abençoada, tenho contato com seu pai, que você deve muito a ele também, que é a estrutura familiar ali, super religioso ali, né? Incentivador da Laislane, enfim, uma família abençoada. E olha a prova cabal de que com arritmia, pressão alta, né? Isso são comprometedores dentro do esporte, todo mundo sabe, e quando vai fazer um exame pós-conversa espiritual com Deus dela, pedindo ali ajuda, detecta que ela não tem nada e continua nessa carreira brilhante. E hoje, pessoal, eu posso afirmar e sei, é fato, Laislane encontra-se na mais alta prateleira do judô brasileiro, hein? Olha aí, pessoal, ela está na mais alta prateleira. São inúmeros títulos, são inúmeras conquistas que orgulha demais o país e principalmente Dois Córregos, que é a terrinha dela, né, que ela vem sempre visitar aqui os parentes, os avós, enfim. Laislane, eu gostaria que você falasse para mim um momento triste da sua carreira, quando você faz uma cirurgia, né? Você precisa interromper esse espaço seu aí, mas depois retorna. Mas como foi esse impacto aí? Então, acho que é o impacto para todo atleta, né? Sim. E para mim foi um pouco traumatizante pelo fato que essa cirurgia veio de um problema no qual é degenerativo, né? Até mesmo a minha tia Serafina, ela tem esse problema, ela até colocou prótese já, que é síndrome do impacto femoroacetabular bilateral nos quadris, no qual eu estava num auge na minha carreira, né? Classificada para o campeonato mundial, voltando de um jogo sul-americano sênior, e num ano excepcional, eu fui campeã olímpica, estava na corrida olímpica, e foi bem traumatizante. Minha primeira cirurgia, e uma cirurgia, querendo ou não,
que ia afetar um pouco, talvez, principalmente o fato de como vai ser o meu retorno, Sim. mas é acreditar o tempo todo que Deus está cuidando de todas as coisas. E foi bem difícil quando eu soube, principalmente porque o pessoal da seleção brasileira me chamou meus técnicos e falou que não tinha mais como, que eu precisava operar, até mesmo para minha saúde, né? Como pessoa, principalmente. E eu meio que não queria, né? Não queria operar, mas achei necessário também, pensando no meu futuro, na minha carreira. Perfeito. E foi quando eu operei e tive que aprender a andar novamente. Foi um processo rápido, porque eu recuperei muito rápido, porém bem doloroso, principalmente sendo a primeira cirurgia e psicologicamente, né? Que eu acho que é o que mais pega. Fisicamente, eu acho que todos estamos preparados, mas psicologicamente é bem difícil entender que a gente passa por situações e que não é sobre a situação, mas como a gente vai reagir mediante a ela. E graças a Deus no SES eu tive uma ajuda psicológica, familiar e, é mais importante, espiritual. Muito bem, perfeitamente. Você, a gente vê a espiritualidade sua é muito grande e tem te ajudado demais, claro, somado ao seu esforço, né, a sua estrutura, a sua altura, o seu desenvolvimento, enfim, o seu treinamento e dedicação, é claro. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. E, Laislane, eu gostaria que você falasse para mim sobre alguns títulos aí, esses títulos mais exponenciais seus, que são vários. Eles são pós você ingressar na Marinha, ou ele já começa ali grandes títulos também antes dessa entrada sua na Marinha, que a gente vai conversar também? Antes de eu entrar na Marinha. Inclusive, foi o ano que eu fiz a cirurgia nos quadris, a primeira vez. Eu já estava nesse áudio porque eu tinha ganho a seletiva olímpica, né? Certo. Que é para começar o processo olímpico. Com 17 anos, eu era a atleta mais nova da competição. E, através disso, eu comecei a participar de campeonatos sênior e fora do Brasil, conquistando medalha no Chile, Peru, Portugal, Turquia, Croácia, Costa Rica. Olha só. E isso foi antes da Marinha. E a Marinha foi em 2021, no qual eu ingressei. E esses títulos foi principalmente conquistado antes de estar entrando. Claro que isso é que chama a atenção da Marinha, com esse projeto que a gente falou aqui, o PROLIM, Programa Olímpico da Marinha. É isso que ela viu você, uma atleta de grande performance, claro, estruturada. E como funciona esse programa para a gente entender melhor, Laislane? Então, é por categoria. Na verdade, eles entraram em contato comigo, eu estava em Portugal, e perguntaram se eu tinha interesse. O sonho de todo atleta é ingressar na Marinha, claro. Qualquer Forças Armadas, né? Sim. E era algo que eu tinha muito no meu coração,
Mas é aquilo também, a gente acha que nunca vai acontecer, que talvez a gente não é capaz. É aquele negócio, atleta nunca fica satisfeito, né? Então eu achava que eu não tinha títulos e capacidade para estar no meio, até porque são muitos atletas olímpicos, né? Não só no judô, como todos os esportes. Perfeito. E eles abrem um edital, eles entram em contato falando que, por exemplo, eu sou da categoria meio pesada até 78 quilos. Certo. Eles entram em contato falando que vai abrir o edital para eu estar fazendo a inscrição. Aí eu faço a inscrição, mando a papelada, dando tudo ok na papelada. Eles têm lá os títulos que valem ponto. Os títulos que valem ponto, e mediante a isso, os atletas que têm os títulos que estão escritos lá, a gente é encaminhado para o Rio de Janeiro para estar fazendo a inspeção de saúde. Perfeito. E aí faz os exames, dando tudo ok nos exames, já é tudo pontuação. Tem os títulos são os pontos, mas também a inspeção de saúde, os exames darem tudo positivo, também é mais uns pontos. Eu estava disputando com mais uma menina. Do pessoal do judô, eu era a única que estava disputando a vaga com outra pessoa. Olha só. Aí eu até falo, parece que até nisso mais uma guerra, mas acreditando que Deus estava no controle, o que acontecesse ali era permissão de Deus. E aí tem entrevista lá, tudo, e aí eu lembro até que aí a gente volta para casa, e eu acho que 15, 20 dias depois ia sair o resultado. Nossa, aí eu fui para casa, eu me lembro que saiu antes o resultado, mas eu acabei não vendo. E aí o tenente ligou, eu até falei, nossa, tá faltando alguma papelada, algo do tipo. Aí o tenente me ligou falando se eu tinha visto o edital. Aí eu falei que não. Aí ele falou, então parabéns, seja bem-vindo à Marinha do Brasil. Nossa, aí que alegria, não? Eu desci a estrada correndo, pulei no colo da minha mãe e falei, mãe, eu entrei. E ela, o que? Eu entrei. Já começamos a chorar. Nossa, eu imagino. Foi um chororô. E, nossa, foi algo incrível, assim, que eu falo até que todo dia é novo para mim. Quando eu vejo minhas fotos fardadas ou quando eu coloco a farda, parece que é a primeira vez. Que coisa, olha só, não? Um Sim. sonho realmente realizado na sua integralidade, né? Você foi o auge seu também, né? Somado com a sua profissão, né? Nossa, com certeza. Até porque foi na época do Covid, né? No qual estávamos sem competição, não sabíamos o que ia acontecer, o que ia gerar tudo aquilo e ter uma notícia dessa. Eu fiz o curso todo da Marinha, que são 45 dias. A gente fica no quartel, fazendo o curso para aprender sobre a Marinha, atirar, os princípios, fundamentos, ordem unida, tudo sobre a Marinha, né? O que um militar faz em 3 a 6 meses, né? A gente faz 45 dias. Tá certo, entendi. Porque a gente também é militar, a gente tem que ter um conhecimento, saber as origens, tudo, então é isso. É fantástico. E integral, esse período dos 45 dias, o dia todo ali em sala de aula, em treinamento, nesse período todo é integral. Isso. No começo é um pouco mais maçante, né? Porque a gente entrava às 7 da manhã, saía 8, 9 horas da noite. Olha, certo. E com também descanso, o descanso era mais na parte do almoço, café da tarde, essas coisas, né? E é militarismo, né? Não tem como querer que a gente passe aquele processo de, por exemplo, muitas das vezes as aulas acabavam mais tarde porque tinha castigo, né? Ah, sim. Sempre tinha aquela flexão,
Tinha muitas situações, até mesmo que, por exemplo, de pagar castigo. Ó. Teve até uma situação que eu acho muito engraçada. É porque eu sempre quis entrar nesse meio, ser policial, ser Sim, militar, sempre quis. olha aí. E aí teve situações, ter que pular de aquelas Obs- plataformas do pessoal que faz salto, o obstáculo, tal, as plataformas. para piscina, que Ah, faz tá. aquelas manobras e cai na piscina. Aí teve que pular de 5 metros. Eu tenho medo de altura e não sei nadar. Aí foi uma experiência incrível, na verdade, aprender a atirar, Olha aí. ter fuzil e pistola. Nossa, mas algo incrível que eu achei que eu nunca ia Olha viver. só, hein? E também municiar, aprender a desmontar e montar armamento, aprender a passar comando, receber comando. Perfeito. Tudo isso, uma situação até, tipo, aquele negócio que o pessoal vê de correr, ficar marchando. Sim. Aí você tinha que correr, sentar, ele jogando água, ficava para trás, ele te fazendo perguntas, aquela água forte, geladona. Aí fica no chão, faz polichinelo, faz peixinho, tudo na terra. É muito legal, Laislane, correr na chuva, fazer flexão, aquele tudo, negócio de militarismo. Laislane, Muito tudo interessante. que você está falando, não sei se você sabe, eu sou um militar da reserva também. Que Então legal. tudo que você está falando é a expressão da verdade. Realmente tem tudo isso aí. É uma provação também, né, Laislane? E, Para ver se você se adapta ao regime. Realmente é isso daí. E Rio de Janeiro, com isso, né, com a sua passagem para a Marinha, a sua efetivação, você muda para o Rio de Janeiro? Você mora aí que você muda para o Rio? não, Ah, não. eu ainda era de Bauru, porque não, na verdade, para a Marinha, você não tem que ser do Rio de Janeiro, porque, na verdade, a gente representa a Marinha competindo e treinando. Ah, sim. Então, independente de onde você estiver, em São Paulo, Rio Grande do Sul, você está fazendo o seu papel, entendeu? Então, era de Bauru até então. Eu me mudei para o Rio em 2022. Ah, tá. E porque eu passei por uma situação e eu decidi que eu precisava sair da minha zona de conforto e porque tem uma coisa que um atleta, acredito que percebe muito quando você está na zona de conforto, no qual para a gente não é bom. E acho que sendo atleta a gente sempre quer se pôr em prova, né? Sim. Eu era no local que tinha meus pais e eu tinha tudo. A minha vida inteira eu era de Bauru, então eu estava sempre com meus pais, minha família, eu conhecia todo mundo. E eu queria também experimentar porque eu tinha muitos amigos de fora, na época de Bauru, Sim. que vinha de outra cidade, outro estado. E eu até falo assim, cara, eu não iria conseguir ficar longe da minha família, ficar sozinha. Claro. E eu passei por um processo de depressão Olha. e depois, mediante a isso, eu decidi que eu queria sair de Bauru, eu queria viver novos ares, novas experiências e me pôr à prova. Perfeito. Olha só como tudo na sua carreira, inspirado pela fé, por Deus, como você disse, foi se encaixando da maneira que você, né, se sentiu bem, feliz, foi presente realmente. Claro, claro, mérito do seu esforço, da sua resiliência, enfim, mas com as bênçãos de Deus, sem dúvida, né, Laislane? Sim, com certeza. Sim. Laislane, eu gostaria que você enumerasse alguns, são vários, eu vi aqui, a gente não vai nem, muitos. Os principais títulos seus, tricampeonatos ou etc, etc. Eu queria destaque alguns só para o pessoal ter a noção de quem é Laislane Rocha. Então, acho que um dos principais títulos, eu até falo, muitas pessoas focam tanto nos melhores que acaba esquecendo do começo. Sim. Que
eu lutava só competições aspirantes. Sim. E eu entrei no alto rendimento no SESI, e foi uma surpresa porque tem a competição seletiva nacional, que é primeira divisão para os atletas que entram na seleção de base. Eu não sabia, na verdade, o que era essa competição, o quão importante ela era, e foi anunciado meu nome lá, e eu tinha apenas 2 anos de judô, né? Olha só, hein? E eu já estava sendo convocada para uma competição de alto nível desse. E a minha primeira competição na primeira divisão. E eu fui, e chegando lá eu fiz final, né? Acabei ficando em segundo lugar, mas ganhando de atletas que era campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeões daquela competição, campeão pan-americano, Olha só. medalhista mundial. E eu cheguei lá sem ninguém conhecer, faixa verde, todo mundo ali faixa marrom, faixa preta. Olha que orgulho. E cheguei ganhando do pessoal, foi uma emoção, assim, tanto o pessoal que estava torcendo por mim, eu lembro nitidamente de olhar assim no meio da competição, olhar para cima e tá aquela galera em pé, torcendo por mim, pessoas que eu nem conhecia. Tanto que no outro dia eu andava assim, e todo mundo, você que é a Laislane que ganhou de fulana? Eu falei, sim, nossa, tipo, quem é você? Olha que Sabe, bacana. ninguém me conhecia, e aí foi através disso que eu fui para a primeira competição internacional. E fui 3 vezes, fiz final na seletiva nacional. Em 2017, fui campeã da seletiva olímpica. Nossa. Fui medalhista na Croácia também. Aí no Chile, Peru, fui campeã, medalhista na Costa Rica, campeã pan-americana. 3 vezes fiz final no Campeonato Brasileiro e campeã brasileira também. Vice-campeã nos Jogos Sul-Americanos, sênior. Nossa, são... Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você deve ter um cômodo na sua casa só para troféus, então, né? Sim, ficou lá com os meus pais, você acredita? Opa, Eu que bacana. deixei lá porque, principalmente para eles terem um pouco de mim lá também, né? Olha, que Aí eu legal. deixei lá. Laislane, eu vou passar uma sequência de fotos aí, são poucas, mas eu gostaria que você fizesse um breve relato sobre cada foto. Aí, por exemplo. Aqui foi a minha primeira competição. Na Alemanha, em Bad Blankenburg. Foi a minha primeira competição lá, no qual eu acabei ficando em 5º lugar. Olha aí, hein? Que bacana. A próxima aí? Aí. Essa foi aqui no Rio de Janeiro. Foi em 2023, eu fui campeã do campeonato Abertura. Olha que bacana, hein? Mais uma vez campeã. Aqui, devidamente fardada, como sargento da Marinha, que bacana, hein? Olha que orgulho aí para a família e para nós dois corriguenses aqui. Com certeza. Eu até falei pro meu pai, um dia eu vou lá em Dois Córregos fazer uma surpresa para minha avó fardada. Aí, e passe aqui também para nos cumprimentar aqui, será um orgulho. Com certeza, Com com certeza, certeza. eu vou passar sim. Vamos lá? Temos uma aí? Aí onde foi? Essa foi na seletiva, uma seletiva olímpica também, no qual fiquei em 5º lugar. Foi a minha primeira competição, retornando após as situações que me trouxe para o Rio de Janeiro. Muito bom. Vamos lá? Aqui, você posa aonde foi? Isso. Foi aqui no dia de mídia, no qual os atletas tiram foto para quando for para a competição ter uma foto de destaque, né? Tipo, vou para o Campeonato Pan-Americano, aí solta essa foto para mais marketing, né? Perfeito. Aqui? Essa foi no evento que teve, destacando atletas, e eu fui uma dessas. Olha, Laislane, parabéns, viu? Um prazer imenso conhecê-la. Toda a equipe aqui ficou emocionada de ver. Eu vi caras e bocas aqui quando você falou dos títulos, falou, nossa, né? Que legal. E tem muita gente que não sabe que temos uma Dois Corriguense aí nesse panteão dos grandes atletas brasileiros.
Eu gostaria que você deixasse, Laislane, pela sua resiliência, pela sua história de vida e por onde você chegou, uma mensagem para essa juventude, né, que tanto necessita de algo ali, né, um motivo, uma inspiração. Então eu gostaria principalmente que você deixasse as suas palavras finais direcionada aos jovens aqui, principalmente da sua terra natal, e, enfim, de todos que vão te acompanhar nessa entrevista. Eu posso dizer para vocês sonhar, porque tudo na minha vida começou através de um sonho, e agarrar toda oportunidade que vocês verem, porque é sobre isso, é não deixar passar. Às vezes, no mínimo detalhe, tem uma oportunidade, e é aí que você tem que agarrar, se preparar sempre, porque tudo que for para vocês já está ali, mas vocês têm que estar preparados para receber. Então, é correr atrás dos seus sonhos, é estudar, porque também isso é muito importante, tem que deixar bem explícito, principalmente na Marinha, eu entrei através de conseguir terminar meus estudos. Então, não deixar passar nenhuma oportunidade, acreditar em vocês, acreditar que tudo é possível, porque as melhores coisas acontecem no momento que a gente menos espera, e ter fé, principalmente, porque fé move montanhas, nos fortalece nos momentos ruins e nos encoraja nos momentos bons para enfrentar aquilo que a gente tem medo. E é basicamente isso. Ter humildade, porque a humildade vai além da honra. Lembrar sempre de onde vocês saíram, não deixar que os títulos, as coisas boas que aconteceu, seja maior do que quem vocês são, porque jamais vão ser. E lá na frente, mesmo que muitas pessoas focam tanto no que você tem, o mais importante é quem você é. Então, é sobre isso, acreditar que vocês podem, porque vocês são capazes, porque só de estar aqui no mundo, isso já mostra o quão capazes vocês são. E não desista, olhe a oportunidade, agarre e corra atrás, e nunca ache que você é pequeno, que você não é. E se em algum momento você achar que alguém é maior do que você, continua batalhando para você nunca pensar isso. Nunca. Porque ninguém é maior do que ninguém. Olha aí. O que diferencia é o quanto você se dedica para aquilo. Olha, isso. É isso. Laislane, foi um prazer imenso. Parabéns, parabéns, inclusive pela explanação final, né? Porque a gente vê assim, sai do seu interior. Menina, você vai longe, muito mais ainda do que já foi, viu? Pode ter certeza. Amém. Fica com Deus e, podendo vir para Dois Córregos, venha nos visitar. Com certeza, agradeço muito a oportunidade, é sempre uma honra. Ainda mais, é a primeira vez, né, que eu posso passar minha história para Dois Córregos. Opa, olha aí, eu sei que meus tios até comentam com o pessoal e tudo, mas é uma honra, assim, que vou levar para o resto da minha vida. Conte comigo para o que precisar, e agradeço muito. Vocês não têm noção o impacto que está sendo isso para mim. Olha aí, fico feliz. É sobre isso, é onde eu nasci, Sim. É a minha origem, e pode ter certeza que o pessoal aqui do Rio sabe já a cidade de Dois Córregos, lá do interior, e que há pessoas excepcionais e muitas pessoas que vai conquistar coisas incríveis também. Eu falo o seguinte para você, para encerrar: reconhecer nossos heróis é um dever nosso, viu? É um dever nosso. Fica com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau. Um ótimo dia a vocês. Muito obrigada.